Vou ler, os irmãos acompanhem, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Bom, irmãos, nós vamos estudar 2 Pedro e todas as vezes que nós começamos um livro, nós começamos falando algumas coisas introdutórias, assim, dizendo sobre o autor, a data, destinatário, algumas coisas importantes. Essa introdução, às vezes, em alguns comentários, ela toma parte grande do livro, né? Porque ali você vai entender melhor a mensagem. Quando você entende para quem foi direcionada essa mensagem, o que eles estavam passando, quando esse livro foi escrito e etc. Então nós vamos ver um pouquinho disso e também a respeito do tema, né, a respeito do que se aprende, né, do que se fala em 2 Pedro. E a gente vê aqui logo no início, Simão Pedro, então ele está se apresentando como escritor, como autor, Pedro, e nós acreditamos que realmente seja Pedro o escritor. Sempre a gente vai estudando, a gente vê que sempre tem alguém que coloca uma dúvida, talvez pela forma que foi escrita. Um exemplo, 1 Pedro é muito diferente de 2 Pedro, e até a forma escrita, mas a gente lembra que no final de 1 Pedro, lá fala que foi Silvano que escreveu, né? Que foi o copista, e aqui em 2 Pedro não fala. Alguns dizem então que pode ter sido o próprio Pedro, e por isso que está uma linguagem diferente. Então nós não vamos nos delongar nesse sentido, né, do autor, mas em várias situações aqui, que a gente vai ver no decorrer do estudo, a gente percebe que realmente foi Pedro que escreveu, tanto na forma que ele se comunica, né, aqui, e há muitas evidências. E claro que é importante saber do autor, mas a mensagem é mais importante ainda do que o autor. Ali no início diz Simão Pedro, servo e apóstolo. São duas palavras que descrevem um pouquinho quem era Pedro. Ele se descrevendo. Servo demonstra a sua humildade e apóstolo demonstra a sua autoridade. Ele, então, coloca-se como alguém humilde aqui, né? Se a gente lembrar, 1 Pedro, nós vemos também ele se colocando de forma humilde, mas lá também no capítulo 5, quando ele fala, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Lembra quando nós estudamos? Era uma forma de humildade, né? Ele poderia chegar e falar, eu sou apóstolo e vocês são os presbíteros, né? Mas ele que se coloca como igual. E aqui ele se coloca como servo. Mas um outro fator aqui importante de entender por que ele usa a palavra servo, que ele usa a palavra servo no sentido de que ele é apóstolo, não por vontade própria, não porque ele se intitulou apóstolo ou alguém deu esse cargo a ele, mas porque ele está servindo a Cristo. Então, automaticamente ele está falando que ele foi comissionado para ser apóstolo. E isso é muito importante, a questão da autoridade divina, autoridade para que ele pudesse se tornar apóstolo. É um tema que a gente estuda várias vezes, né? Não é o caso de estudarmos hoje, mas apóstolos são os apóstolos bíblicos, são aqueles que viram Jesus e aqueles que foram comissionados para isso. Então, é um termo que não deve ser usado, e muitas vezes ele daquela época já era usado por alguns que se intitulavam apóstolos, e hoje tem pessoas que também se colocam como apóstolos, e aí inventam até cargos maiores, né? Como se assim tivesse uma autoridade superior, né?
E a gente sabe que não é bem assim. Nós todos somos iguais, somos servos de Cristo, independente da nossa função na igreja, e não podemos usar esse termo indevidamente. E Pedro diz aqui que ele é servo e apóstolo de Jesus. A gente vê aqui na segunda parte, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, repare que a gente está falando, né, de autor e destinatário. O próprio livros bíblicos, na maioria, eles já começam falando isso. Então, não é um estudo simplesmente, vamos dizer assim, né, teológico, de comentário, mas é a própria Bíblia que coloca isso como importante falar quem que está escrevendo e para quem está sendo escrito. E quem são, então, os destinatários aqui? A gente percebe que não é uma carta endereçada a uma igreja apenas, mas ela é endereçada a várias igrejas, indivíduos, ou seja, é uma carta que circulava entre as igrejas. Mas nós percebemos pela linguagem aqui desse início, que são os mesmos destinatários de 1 Pedro. Porque ele diz aqui, aqueles que obtiveram fé igualmente preciosa, dá a ideia de que esses que estão em 1 Pedro, eles cresceram espiritualmente e agora eles estão sendo aqui chamados de pessoas que obtiveram a fé preciosa. E a gente percebe também uma outra citação no capítulo 3, verso 1, quando Pedro diz: amados, esta agora é a segunda epístola que vos escrevo. Então, se ele está falando que essa é a segunda epístola, e a gente vê na Bíblia 1ª e 2ª Pedro, na maioria dos comentaristas dizem que ele está se referindo a 1 Pedro. Não tem ideia de que ele está falando um outro texto, mas sim 1 Pedro. Então ele diz aqui que escreve a segunda epístola, e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então os destinatários aqui são chamados carinhosamente de aqueles que obtiveram a fé, e podemos pensar que são os mesmos. Lá em 1 Pedro 1:1 aparecem os eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, provavelmente são esses mesmos, né, que enfrentaram dificuldades e ainda estão enfrentando dificuldades. Mas agora, a gente vai ver daqui a pouco, as dificuldades estão um pouquinho diferentes. Eles já alcançaram essa fé preciosa, agora precisam se preparar para outras coisas, né, para outras questões. Ainda falando sobre esse versículo, essa frase, obtiveram fé igualmente preciosa. Repare que, quando você lê esse texto, dá a entender que essa fé foi recebida por Cristo, né? Foi recebida. Não a fé que foi conquistada pelas forças ou por algum motivo diferente, como boas obras, como capacidade própria, mas a fé é algo que é obtida por Deus. A fé é algo que não nasce no nosso coração, da nossa própria vontade, mas de Deus. É muito bom a gente perceber, né, e lembrar disso. E por isso que nós precisamos orar a Deus, né? Deus, aumente-nos a fé. Deus, dá-nos um caminho diferente. Nós não somos o que nós somos, né? A nossa própria pessoa, personalidade, mas nós somos o que Deus quiser. E aí, como a gente tem estudado nesse tema como um de nós, você percebe que qualquer um desses homens de Deus, lá grandiosos, lá na escala da fé, dos pais da igreja, seja quem for, muitos deles foram pessoas que estavam perdidas no pecado, muitas vezes perseguindo a igreja, e Deus colocou a fé preciosa no coração deles. Quando a gente pede para que a gente esteja orando pelo Afeganistão, pelos pastores, Deus pode tocar na vida de qualquer um, até desses que estão perseguindo o Evangelho, e criar neles essa fé,
poderosa, essa fé abençoada. Então, a gente lembra lá de Efésios 2, de 1 a 5, que fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, nós obtivemos essa fé. A fé é dom de Deus. Nós não merecemos, mas ela vem de Deus. A segunda parte desse versículo diz: na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Curioso aqui pensar que esse versículo fala de Jesus como Deus. Para nós pode ser comum, né? Um tema fácil de se entender. Não, Jesus é Deus, ninguém questiona, né? Nós que estamos aqui. Mas naquela época, uma das questões sérias era realmente o negar Deus como Senhor, Jesus como Deus, né? Jesus como Senhor, Jesus como Deus. E Pedro está se referindo a Jesus aqui como Deus. Ele diz: na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus, ele está se referindo a Jesus. Não só como o Messias, mas como Deus. Não só como Salvador, mas como Deus. Falando de passagens que mostram Jesus como Deus, é curioso pensar que numa delas está lá em João 20, quando Tomé, ele sem fé, né, diz que só acreditaria se ele visse as mãos de Deus, o sinal dos cravos. Jesus ressuscitou, eu quero ver. E aí a gente lembra da cena, deve ter sido muito constrangedora, quando Jesus aparece e fala: você quer ver? Põe aqui o teu dedo. É o versículo 27, João 20, 27. Vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Será que Tomé teve coragem de olhar? Não, acho que não, né? Ele viu Jesus já inteiro, ele não precisava ver. E eu disse que é curioso que um desses textos que aparentemente alguém está negando, né, que Jesus pudesse ter ressuscitado, é um dos textos que afirma que Jesus é Deus. Tomé diz aqui: então Tomé caiu de joelhos e fez uma grande confissão: Senhor meu e Deus meu. Verso 28. Senhor meu e Deus meu. Então Pedro, já no início, ele afirma que Jesus é Deus, e ele faz isso para combater algumas coisas que haviam naquela época. Tem uma doutrina de um homem chamado Ário, né, o arianismo, que diz que Jesus era uma pessoa, ou uma criatura feita por Deus e não Deus. E a gente não vai também se delongar nesse tema, mas sabemos que ainda hoje, né, um exemplo, os testemunhos de Jeová creem que Jesus, ele é filho, né, ele é criado por Deus, que Jesus não é Deus. E assim outras denominações, outras pessoas não conseguem entender, porque realmente a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não é algo que está na nossa capacidade de conceber. Nós cremos e entendemos à medida e até onde até onde Deus revela para nós. Mas nós sabemos que Jesus é Deus. Isso nós não devemos nunca ter qualquer tipo de dúvida. Só falar um pouquinho da data, e aí a gente vai falar um pouquinho do tema, né, do que se trata, 2 Pedro. A data provavelmente está próxima do ano 67. Próximo à morte de Pedro. Lá em 2 Pedro, ou aqui em 2 Pedro, né, versículo 14 e 15, 1, 14 e 15, Pedro diz: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforcei-me diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois de minha partida,
conserveis lembrança de tudo. Interessante, né? A palavra dele, ele não tinha nenhuma proposta de ser emoldurado em um quadro, Pedro, o apóstolo, o melhor de todos. Ele sabe que ele iria partir, e a preocupação dele não era com quem ele era, o que ele tinha feito, mas em deixar outros preparados para continuar o trabalho dele. Depois da partida, conserveis a lembrança de tudo. Então aqui ele está falando que está próximo à sua morte, próximo à sua partida. Vou deixar o meu tabernáculo. E isso então aconteceu por volta lá do ano 68, por aí. Então tem um historiador chamado Eusébio que coloca a morte de Pedro na época da perseguição de Nero, 64 a 68. Se Nero morreu em 68, é muito provável que 2 Pedro tenha sido escrita por volta de 67. Lá em 1 Pedro, a gente diz que ela foi escrita em 63, por aí. Então são datas assim, né, não sabemos ao certo, mas são datas próximas. Então, 1 Pedro, 63, depois em 67, 2 Pedro, por aí. E aí uma coisa curiosa, para a gente terminar essa parte, é a questão do lugar no cânon. Vocês já ouviram falar disso, né, do cânon? A Bíblia é uma biblioteca, não é um único livro. E como esses livros foram colocados aqui como essa biblioteca? Por cerca de 300 anos, houve muitos estudos, e aí a gente tem dificuldade também, precisaria de uma quarta-feira só para falar sobre isso, né? Tem dificuldade de entender, e muitos até afirmam que a palavra de Deus ela não pode ser correta por causa dessa história do cânon aí, né? Mas é porque entendem errado. A questão do cânon não era muito em saber, que livro vamos colocar aqui. Era mais que livros nós não vamos colocar, porque na época era bem claro quais eram os livros. Os livros que foram escritos lá por Moisés, os livros que foram escritos no Velho Testamento, já estava quase que Jesus é a Bíblia que Jesus lia, que Jesus usava, né? Então, aqueles livros eram aqueles livros. Os do Novo Testamento, nunca houve nenhuma contestação e dúvida a respeito dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João são os evangelhos de Jesus, as palavras de Jesus fazem parte da Bíblia. Então, o que aconteceu é que nessa época, nesses períodos de 300 anos, vários outros livros, né, queriam entrar na Bíblia. Tem uma chamada de livro de Hermes, tem vários livros assim, eu não anotei, que queriam entrar. Então, a ideia não era, o que nós vamos ver se coloca ou se não coloca, é o que a gente vai não permitir que entre nesse cano. Tanto que existiram outros canos, assim, outras Bíblias, com mais livros. Tem um cânon bem herético chamado de Marcion, que ele colocou lá e tirou o que ele quis lá e fez e começou a propagar aquilo como a palavra de Deus. Bom, irmão, se até hoje existe a Bíblia LGBT, existe a Bíblia não sei do que, né? Então, dá para entender o que acontece nesse sentido de que você pode tirar passagens, pode mudar a passagem conforme a sua própria vontade. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em relação às Bíblias, né? Existem muitas Bíblias, eu falei um pouco domingo de manhã, dos comentários bíblicos, das Bíblias que vêm com outras coisas, não criticando, acho ótimo ter Bíblia de Genebra, Bíblia de isso, Bíblia daquilo, Bíblia fiel. O problema é a gente sempre separar as coisas. A Bíblia é a Bíblia e o comentário que está lá é o comentário que está lá. Ele pode ser herético, porque ele não é inspirado, porque ele foi escrito por alguém, a gente tem que tomar cuidado com o que está ali. E principalmente com Bíblias simplesmente heréticas. Não é porque está escrito Bíblia na capa, você acha que é a Bíblia. Então tem gente que pega a Bíblia e troca, transforma, põe outros textos e assim por diante, né? E aí a gente percebe que naquela época, então, 2 Pedro, eu estou falando tudo isso porque 2 Pedro foi um dos últimos livros a entrar no cânon. No Concílio de Laodiceia, no ano 360, que 2 Pedro entrou no cânon. É um livro que tem poucos comentários, que até naquela época antiga lá, alguns achavam que não era um livro para estar na Bíblia. Por quê? Não, porque ele foi um dos últimos que apareceu por ali, e porque ele não era
aparentemente de Pedro, algumas pessoas falavam que não era Pedro que tinha escrito, e assim por diante. Repare que para entrar na Bíblia, uma das coisas fundamentais era ser de um apóstolo. Não tem as cartas de Tiago, de Pedro, de João, apóstolo Paulo. Então, você não vê lá a carta do José da Silva na Bíblia. O que tem na Bíblia são livros que foram escritos pelos apóstolos, aqueles que estiveram com Jesus. Por isso que a gente entende que Jesus deixou eles para que terminasse a Bíblia e isso viesse para nós. Então é rico, né? É um tema muito rico. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Os livros que estão aqui foram deixados para nós por Deus. E não vamos dar ouvido para a gente que questiona a Bíblia, porque na maioria das vezes eles torcem. Uma das informações que eles torcem é essa sobre o cânon. Tem um ateu que fala que nessa época tinha mais de 3.000 livros lá para definir como que o homem conseguiria saber qual que é para tirar, qual que é para colocar. É claro que eles erraram. Não é bem assim. Lembra que eu falei no início? Já se tinha muito bem o que era a Bíblia. Essas reuniões foi mais para que não permitisse que outros livros entrassem e assim por diante. Então vamos para a nossa parte final, que é o propósito da carta. Segunda Pedro traz um alerta à igreja perante a ameaça contemporânea acerca do perigo dos falsos mestres. Vamos ler rapidinho aqui algumas comparações da primeira com a segunda carta, tá? Então, novamente, lendo o tema aí. Alertas à igreja perante a ameaça contemporânea do perigo dos falsos mestres. Vou pedir para você passar aí, Nádia. 1 Pedro trata do perigo fora da igreja, as perseguições. 2 Pedro trata do perigo dentro da igreja, a falsa doutrina. Primeira foi escrita para animar, a segunda para advertir. Na primeira, vemos Pedro cumprindo a missão de fortalecer os irmãos. Na segunda, cumprindo a missão de pastorear as ovelhas, protegendo-as dos perigos ocultos e insidiosos, para que andem nos caminhos da justiça. Então, percebe-se bem a diferença, né, das duas. Percebe-se bem a diferença das duas. 2 Pedro fala sobre o perigo dos falsos mestres. E se a gente fosse resumir, olha o tema. Depois eu vou colocar no nosso cartazinho. 2 Pedro, o conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra a falsa doutrina e contra a vida imoral. Então, qual que é o tema de 2 Pedro? O perigo dos falsos mestres. 1 Pedro, a perseguição era de fora. E Pedro diz que eles deveriam se fortalecer na fé, que deveriam se equipar. E pelo visto eles se fortaleceram, eles resistiram ao inimigo de fora, às propostas, né, ou até mesmo a perseguição, até física, por eles serem pessoas da fé. Mas agora, a igreja está passando por uma nova dificuldade. Falsos mestres se infiltraram na igreja e disseminam heresias. E aí é aquela questão, né, irmãos? O que é mais fácil ou mais difícil? O ataque de fora ou o ataque de dentro? O ataque de dentro é mais perigoso. O ataque de fora é um ataque perceptível. Quando você é atacado por um inimigo de fora,
você reage, né? Se alguém começar a bater ali na igreja, ali, querer entrar e atacar, nós vamos tentar dar um jeito, né? Não sei como. Melhor não, né? Mas um ataque de fora é perceptível. Agora, quando o ataque é de dentro? Porque o ataque de dentro, ele é imperceptível porque um lobo, ele se veste de ovelha. Então, você vai olhar, desculpa apontar para os irmãos, não estou falando que ninguém está atacando não, tá? Mas você vai olhar, está todo mundo igual. De onde que vem esse ataque? É de alguém que se levanta e muitas vezes misturando a verdade com a mentira e vem influenciando pessoas. E aí isso estava acontecendo naquela época, como acontece em todo o tempo. Falsos mestres contaminando igrejas, a ponto de igrejas inteiras estarem se reunindo, achando que estão se reunindo em nome de Deus, mas Deus não está sendo louvado ali. Lembra que domingo eu falei que a nossa cidade tem tanta igreja, né? Tem tantos crentes. Acho que se a gente for fazer um censo, uma estatística, né? Quem que é crente, e aí vamos incluir todas as denominações, até mesmo os católicos e todas as denominações, né, que são chamadas cristãs. Dá muita gente, não é? Até é difícil você encontrar alguém e falar, não, eu não creio em Deus. Difícil, né? Você falar, não, eu sou ateu. Certo, mas por tantos crimes, por tantas maldades, por tanta briga, por tanta coisa que acontece, a gente percebe que esse cristianismo não está sendo bem aplicado. Porque as pessoas que estão, ao mesmo tempo, chamando-se de cristãos, são os que estão lá fora. São os que vão nas festas, né? E muitas vezes envergonham o evangelho com atitudes ruins. Então, aqui nós vamos estudar, irmãos, algumas coisas importantes sobre manter essa pureza doutrinária. A heresia é a pior perseguição. Quando somos atacados por fora, lutamos, reagimos. Quando enganados, muitas vezes somos seduzidos. A maior ameaça, como povo de Deus, é o falso ensino. Às vezes também a falta de ensino. Quantas igrejas que não se preparam. E quantas pessoas que não estão interessadas em aprender também, né? Olha, eu coloquei aqui também mais uns pontos, vou pedir para a Nádia passar. Lista de ensinamentos pervertidos, ou seja, dos falsos mestres, dos falsos, daqueles que adentravam na igreja, daqueles que vão ser combatidos. Não vamos falar nada sobre eles, porque nós vamos estudar a epístola de 2 Pedro e a gente vai ver essas coisas. Rejeitavam Jesus e o seu evangelho, repudiavam a conduta cristã, desprezavam a autoridade, difamavam autoridades superiores. Desprezar é uma coisa, difamar é outra, né? É pior, você desprezar, depois você difama. São imorais, são os falsos mestres. Falam de liberdade, mas são escravos da depravação. 7. Ridicularizam a doutrina da volta de Jesus Cristo. 8. Rejeitam o juízo final. 9. Distorcem os ensinamentos das epístolas de Paulo. 10. Vivem em pecado. Então a gente percebe desses tópicos todos, né, uma coisa que vai aparecer bastante aqui em 2 Pedro, é essa questão de negar Jesus, a realidade de Jesus. E eles negavam Jesus, então eles negavam a ressurreição de Jesus, a segunda vinda de Jesus, como disse aqui há pouco, para eles era piada. E 2 Pedro tem uma das descrições mais assim, fortes dos céus, né, da questão da segunda vinda. É um texto muito bom de ser estudado. São só 3 capítulos, mas tem bastante coisas, né? Como a gente percebe, a Bíblia é muito rica. E ela nos remete a outras passagens, né, a outros livros.
E é muito bom a gente poder estudar. Pedro fala sobre a supremacia da palavra, sobre o conhecimento de Deus, sobre o verdadeiro conhecimento de Deus, sobre a vinda de Jesus. E aí tem uma frase de Joel Bick, que diz o seguinte: o problema com grande parte da espiritualidade atual é que ela não está atada solidamente à Escritura e com muita frequência se degenera em misticismo antibíblico. Essa frase aqui, ela mata muito o tema, né, que a gente está vivendo hoje. E, segundo Pedro, é muito, muito atual mesmo. Muito importante a gente ter isso, né? E muitos precisam estudar isso. Muitos precisam. Qual que é o problema da espiritualidade atual? Não está atada solidamente à Escritura. Eu vi uma imagem que eu achei interessante, até escrevi um texto e coloquei essa frase no final. A frase era simples, dizia: a porta ainda é estreita. Diz muito, né? Que parece que não é mais uma espiritualidade tão voltada a uma vida diferente do que a gente vê escrito na Bíblia. A gente fala sempre, né, sobre essa necessidade da gente orar, sobre essa necessidade da gente vir à igreja, da gente buscar a Deus, da gente conhecer as Escrituras. E a gente, às vezes, pensa que são poucos os que estão buscando. Mas como que diz lá? A porta é estreita, apertado o caminho que conduz. Aí diz que são muitos os que entram. São poucos os que entram por ela. A gente não tem que estar preocupado, né? Preocupado no sentido de orar, de anunciar aos outros. Mas a gente tem que olhar passagens como essa e olhar o tempo que nós estamos vivendo para buscar mesmo a Deus, para viver a realidade e não um misticismo bíblico e não uma religiosidade sem esse estar atado às Escrituras, estar firme à palavra de Deus. Nós temos que seguir nesse caminho, né? No caminho do Senhor. Então, que Deus nos ajude, que nós possamos, assim, seguir. Então, nós temos essa oportunidade. A Igreja Presbiteriana Chácara da Primavera, lá em Campinas, está estudando um tema que eu achei interessante, é Reset. Ele sempre tem uns temas assim meio diferentes, né? Falando a respeito da pandemia, a respeito do tempo que vivemos, que foi uma oportunidade de reset. Resetar é aquela ideia de apagar e começar de novo, né? Como um computador, quando você formata um celular, alguma coisa assim. Eu não assisti nenhuma mensagem ainda, eu quero assistir algumas, mas é interessante esse tema. Eu acredito que é uma oportunidade que Deus tem nos dado. Não acabou ainda, porque agora que as coisas, de certa forma, vão voltando ao normal, é agora que a gente tem que mostrar como nós vamos voltar para esse normal. Do mesmo jeito, porque até então a gente ainda estava um pouco meio cá e meio lá, né? Mas e ano que vem? E depois? Então, que Deus esteja nos abençoando, que a gente possa, assim, fortalecer nesse caminho, né? A palavra de Deus. Vamos assumir esse compromisso de estudar, então, de participar desses estudos. Nós estamos no estudo 21, desde quando nós começamos 1 Pedro. Nós temos lá na internet, e não sei quantas semanas nós vamos estudar, mas que Deus esteja nos abençoando. E a gente tem tido uma oportunidade agora de ter tanto pessoas assistindo pela internet como aqui. Isso é muito bom, né? Porque sempre a gente pode atingir algumas outras pessoas. Semana passada tinha uma senhora lá de Rialma, né? Às vezes ela escrevia, não sei se ela está agora
Escrevi isso mesmo, amém e tal. É muito bom saber que uma pessoa lá do outro 1.200 quilômetros daqui está assistindo o culto, né? Tá estudando, tendo a oportunidade de estudar a palavra. E que Deus abençoe você que está assistindo pela internet, que você possa também assumir esse compromisso. Quarta-feira, nós estamos aqui, a menos a primeira semana do mês, que nós temos a semana de oração. E os irmãos que estão aqui, que Deus abençoe. Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar já encerrando esse momento. Deus querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos deu, ó Deus, de estudar a Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, porque a Tua Palavra é o Senhor falando conosco. O Senhor falou com aquelas pessoas naquele tempo, ó Deus. E essa palavra foi escrita e endereçada àqueles irmãos que estavam passando por dificuldades, perseguições, e depois por dificuldades na doutrina. Como é bom saber que essa mesma palavra chega até nós hoje, ó Deus, e que nós possamos, como um grupo, meditar nela, estudá-la e aprender, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esse momento, obrigado, ó Pai, pelas nossas vidas, e que o Senhor nos leve para casa, abençoados e guardados pelo Teu amor, pelo Teu poder. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, que Deus assim nos abençoe.